Boa noite a todos, mais um Ciriberando na Rede. Hoje vamos falar com o ex-árbitro e comentarista esportivo de arbitragem Salvo Spínola, Fagundes Filho. Vamos bater um papo aqui bem legal sobre esse esporte tão apaixonante que é o futebol, sobre a arbitragem, resenhar um pouquinho com o professor. Vamos ver se ele aparece aí. Lembrando que o Ciriberando na Rede é uma série de lives que a Ciribeira está promovendo às segundas e sextas aqui no Instagram. Depois isso fica disponível no canal do YouTube. Hoje a gente vai bater um papo com o Salvo Spínola Fagundes Filho, comentarista de arbitragem e ex-árbitro da FIFA. Está lá em São Paulo, a gente vai conversar com ele. Vamos ver se ele aparece aí. Só lembrando que a Ciribeira atua no município do Conde, basicamente, em 9 comunidades, tem cerca de 250 crianças. O professor já entrou aí, ó. Vamos lá, vou chamar ele aqui. Doutor Salvio. Opa! Aparecendo aqui, girando, girando, girando. Engraçado que lá no teste foi tranquilo. Vamos ver. Boa noite, doutora Isabela, professor Chico. Eu ainda não estou vendo o Salve aqui. Eu estou te vendo, Roberto. Você está me vendo, professor? Muito bem. Eu não estou lhe vendo aqui, não. Aqui está aparecendo uma bolinha rodando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe tirar e vou lhe colocar de novo, certo? Melhor, tá bom. Pronto. Vou agora... Agora sim. Agora sim. E aí, professor? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Roberto. Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Que bacana falar aí com o pessoal da Associação Ciribeira, Pô, hein? cara, é um prazer pra gente estar falando com você, com bater esse papo aqui, porque a gente sempre fala, é um bate-papo, entendeu, Salve? Aqui a gente vai dar risada, conhecer um pouquinho mais dessa, no seu caso, falar um pouquinho de futebol, sobre arbitragem. Mas, assim, pra gente é um prazer, cara, pra gente é um prazer. Você é uma pessoa aí que apoia o projeto, né? Normalmente no final do ano. O Carlão já esteve aqui, que é seu irmão, também é um padrinho assíduo. Mas, assim, pô, a gente está super feliz por você ter aceitado o convite e achado um espaçozinho na sua agenda, né? Porque a gente sabe que é meio complicado, né? Não, para mim é um prazer muito grande, que alegria estar aqui. Espero alguma coisa. Só que o contrato que nós fizemos está em vigor, aquelas cláusulas que nós colocamos que não vale pergunta difícil, não vale saia justa, né? O restante está tudo liberado, só não vale pergunta difícil. Mas é muito Ó, bacana a gente bater um papo e aprender todo mundo junto, né? Vamos aprendendo aham, junto e nós todos irmos crescendo, né, Roberto? aham. Por live não tem como não achar uma agenda, a gente vai achar uma agenda. O que está faltando e que eu mais queria é achar uma agenda para estar presencialmente na associação. É meu prazer estar lá com a Roberta, nós irmos lá na Joia, associação. joia. A gente vai. Vamos, deixa isso melhorar, né? Deixa essa confusão toda acabar, que a gente vai ver se a gente agenda. Ó, o seu fã-clube está entrando aí, viu? Tô Fernando, Fátima, Abel, o fã-clube baiano, viu? E ele me disse que vai fazer. Ele não está muito satisfeito, não, por esses dias, né? Mas ele me disse que vai fazer pergunta para você. Então, Deve estar passando muita dificuldade, né? Importante que a saúde está boa, mas isso, assim, o nosso contrato está em vigor, na cláusula de certo. não vale pergunta difícil. Então, Salve, vamos começar primeiro falando um pouquinho da sua escolha.
É porque assim, quando a gente é moleque, a gente quer ser centroavante, a gente quer, pô, fazer gol. O cara que não é muito bom, como é o meu caso, eu fui para ser goleiro, entendeu? Mas, cara, quando é que você se encontrou de repente? Ah, não, eu vou apitar, eu vou ser o juiz aqui da pelada do bairro. Carlão era centroavante, que eu soube, entendeu? Como é? Me conte isso aí. Como é que esse negócio, isso nasceu? Né? Roberto, essa é uma história bacana e é a pergunta que todos fazem. Eu acho que eu já fui em centenas de programas esportivos, de entrevistas. A primeira pergunta que faz é: o que você teve na cabeça para ser juiz de futebol? O que deu na cabeça, né? Qual foi o problema? Então, mas é importante a gente colocar isso mesmo assim. E eu vou fazer até responder essa sua pergunta com base no universo que eu tenho, que são os meus colegas, né? Os árbitros de futebol depois vão chegar na minha decisão. É fato que muitos procuraram a escola de árbitros para fazer o curso, porque foram jogadores frustrados, assim, igual você, que não chegava a ser um bom goleiro. E a grande maioria, Roberto, pegava e falava assim, eu queria estar lá no meio daquele povo lá, achar uma forma de entrar dentro daquele campo, e procurou a escola de árbitros, foi ser árbitro de futebol. E eu te digo, os melhores árbitros que eu vi apitando foram ex-jogadores, até jogadores profissionais que fizeram o curso, e aí foram ser árbitro de futebol, e a carreira progrediu, evoluíram bem na carreira. Cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu momento. Eu vi alguns colegas que estavam muito perto da escola de árbitros, da Federação Paulista, e aí acabaram fazendo, né? Eu iniciei da seguinte forma: eu trabalhei numa empresa aqui em São Paulo, né? Sou baiano, de Urandi. Minha mãe veio para São Paulo, nós todos crianças, somos em 4 irmãos. E quando eu fui ter o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho aqui em São Paulo, eu trabalhava numa grande indústria e tinha um campo de futebol nessa indústria. Inclusive o São Paulo do Tele Santana treinava lá. Os donos da fábrica gostavam muito de futebol, tinha um campo muito bem cuidado. E lá eu tinha um diretor na época CPD, né, hoje de sistemas. Sim, ele era sim. árbitro de futebol. Ele era árbitro da federação em outras épocas. Então já ali eu comecei a ter um contato, entender o que era ser árbitro de futebol. Mas me distanciei um pouco, e aí dele, mas ali eu já convivia com o futebol, já entendia o que era ser árbitro de futebol, porque ele apitava pelo interior e chegava na segunda-feira, ficava informando, trazia as informações, e às vezes ele até tinha que preencher o relatório do jogo, e eu trabalhava de office boy, e às vezes ele pedia para que eu fosse levar na federação o relatório do jogo dele. Depois eu me distanciei e perdi o contato com isso, né? Mas foi o primeiro contato que eu tive mesmo com o árbitro de futebol. E aí, na faculdade, quando eu já fazendo a graduação, eu fazia parte do diretório acadêmico. A gente às vezes não tem muita coisa para fazer, né, Roberto? E aí eu era do centro acadêmico, e eu tinha um colega no centro, e na universidade tinha um ótimo campo de futebol, no Colégio São Luís, similar ao Colégio Padre Vieira aí de Salvador, Certo, né? certo. E lá, hoje é tudo prédio, né? Que é na Avenida Paulista, mas tinha um campo de futebol oficial. E aí um colega meu de classe se candidatou à presidência do diretório acadêmico e ganhamos a eleição, que me colocou como diretor de esportes. Ali no início ganhamos a eleição e eu fiquei responsável por organizar os campeonatos de futebol. E aí a gente trazia árbitros da federação, do sindicato para apitar os jogos. E como não tinha muita grana, né? Estudante não pagava muita taxa, tinha árbitros que não vinham apitar os jogos. E o campeonato tinha que sair. Aí eu comecei a pegar o apito ali, comecei a apitar os jogos para organizar o campeonato, para que saísse o campeonato que eu organizava, né? Teve uma ocasião, inclusive, que a minha sala foi jogar em um jogo e chegou um árbitro que o time adversário não gostava muito desse árbitro, reclamava muito, e não deixaram ele apitar, e pediram que eu apitasse o jogo. Aí eu fui apitar o jogo do time da minha classe no campeonato. E ali muitas pessoas falaram para mim assim, vai fazer o curso, procura a federação, você leva jeito. E para dizer a verdade, eu vou te dizer que foi isso mesmo.
Aí eu cheguei pro Carlão, né? Para quem tá ouvindo, Carlão é meu irmão. Aí eu cheguei e falei assim, ó, vou fazer o curso de árbitro de futebol e vamos ver o que, que vai dar nisso aí, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. O curso antigamente era muito mais simples, né? Não tinha tanta exigência como tem hoje. Um dia por semana, não tinha tantos árbitros. E aí eu fui fazer o curso na Federação Paulista e durante o curso faltavam árbitros, aí eu já comecei a apitar, inclusive, durante o curso que eu fiz na Federação Paulista de Futebol aqui em São Paulo. Então, se você me perguntar, faltou algum parafuso para ser árbitro de futebol? Não. Sonhava em ser árbitro de futebol? Eu gosto de falar que não, Roberto. O curso e a carreira que eu fui me perguntando, tenho aptidão? É isso que eu quero? Várias vezes eu me pegava fazendo essa pergunta. O que, que é a carreira? Eu fui conhecer a carreira já, eu até vou dizer para você, já formado, já com o diploma de árbitro de futebol. Uhum. Então, na verdade, foi surgiu de uma necessidade, né? Lá do Grêmio, do DA, e de repente você se viu. Isso seria até uma pergunta que eu iria lhe fazer. Hoje, se, por exemplo, um jovem tiver vontade de ser árbitro de futebol, qual é o caminho que ele deve trilhar? Para onde é que ele deve ir? O que é que ele deve fazer? Ótima pergunta. Acho que é importante, muitas vezes tem muita gente nos assistindo aqui, nos vendo aqui, e tem interesse. Tio Salve. Eu não sabia esse caminho. O que me ajudou é que, no caso da Federação Paulista de Futebol, era muito próximo da universidade, da faculdade. Então era fácil de saber, e eu passei em frente, peguei a informação e aí eu fiz a minha inscrição. Então, para quem gosta, existem dois caminhos. O primeiro, para ser árbitro que tem um leque muito grande de atividades profissionais, campeonato da OAB, campeonato de bancos, campeonato de empresas, vários campeonatos de clubes sociais e que requisitam árbitros como uma atividade profissional, até como uma fonte de renda, né? E aí tem que fazer esse curso no sindicato, procura um sindicato dos árbitros, geralmente tem um curso e vai atuar somente em jogos amadores, esse tipo de campeonato. Para ir para o profissional, aí tem que procurar a federação de cada estado, de cada local, no caso a Federação Baiana, a Federação Paulista de Futebol, quando tem a inscrição para o curso, faz a inscrição para o curso e aí começa a fazer o curso. Durante o curso já começa a ter alguns trabalhos e consegue pagar a mensalidade, tem um custo alto às vezes, dependendo da federação, mas quando já está no curso, consegue trabalhar ou de mesário, consegue trabalhar de quarto árbitro, e aí consegue ganhar o dinheiro para pagar o curso. Quem gosta, tem aptidão, eu recomendo, Roberto. Tá, certo. Então, podemos até depois, depois vamos até colocar aqui na página da Associação Siribeira os caminhos para quem tiver interesse, Joia. os caminhos para procurar o curso. Joia. Fechado. Tá, aí, vamos lá. Você, de repente, foi lá, fez o curso e começou a apitar. Eu acho que a vida do iniciante é meio difícil, né? Você deve ter... Não foi apitar no Morumbi, não foi apitar São Paulo e Corinthians. Você deve ter passado uns perrengues aí, né? Série A 32, Série A 25, Série A 4, Série A, né, B não sei quanto. Me conte aí esse começo da carreira. Você sabe que eu gosto de contar história, né, Roberto? Então eu não vou contar a minha, não. Eu vou contar a história do assistente FIFA mais antigo que tem no futebol brasileiro. Alessandro Rocha Matos, baiano. Filho de Manuel Lima Matos. Filho de Manuel Lima Matos, comunicador, exato. Isso. Alessandro Rocha, ele tem mais de 20 anos na carreira de árbitro assistente, bandeirinha internacional. Já esteve em várias competições internacionais, é considerado um dos melhores do Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos. Então eu gosto de contar a história dele. Ele fez o curso, ele era sparring do Popó, ia ser lutador de boxe,
E aí ele era sparring do Popó. O pai dele, como foi ex-árbitro de futebol, falou: filho, vai ser árbitro de futebol, vai fazer a carreira. E colocou ele para bandeirar jogos do Intermunicipal. Para quem não conhece, Intermunicipal é o maior campeonato de futebol amador do Brasil, se não do mundo. E a gente podia citar aqui inúmeros craques que surgiram do Intermunicipal. Vampeta, Edilson, Dida e vários outros. Edson, que jogou no Corinthians. Jorge Wagner. Isso. Todos esses jogadores passaram pelo Intermunicipal, que é um campeonato organizado pela Federação Baiana e muito bem disputado. E aí o Alessandro Rocha Matos estava bandeirando um jogo, que eu não vou saber qual era a cidade. Você falou perrengue? De repente ele bandeirando lá um desses jogos que não é fácil, né? Marcou um impedimento, jogaram um coco na cabeça dele, acertou a cabeça e ele cai desmaiado no chão. Caiu desmaiado do chão. Na época, o senhor Virgílio Elísio, diretor de competições, foi presidente da Federação Baiana, diretor de competições da CBF. Da CBF, estava no estádio vendo o jogo. E viu a coragem. E quiseram cancelar o jogo, ele levantou e falou: não, isso aqui não é nada, vamos pro jogo. Olhou feio pro cara que jogou o coco nele e continuou bandeirando o jogo. Então, o Alessandro, que levou uma cocada na cabeça, é hoje um dos maiores árbitros assistentes do mundo. Não é só do Brasil, não. 20 anos de carreira internacional. Então, hoje não tem tanto. Em 2003, surgiu o Estatuto do Torcedor, que traz muito mais segurança, muito mais proteção ao árbitro, muito mais questão punitiva. No meu caso, Roberto, não querendo desviar, vários perrengues, vários. Saí de Camburão, sabe quando você sai de Camburão e a polícia chega e fala: você não vai conseguir sair do estádio, não. Espera um pouco, eu vou trazer a viatura da polícia aqui dentro do estádio, você entra dentro da viatura e pede para o motorista do seu carro te esperar lá na estrada, lá na rodovia. Já avisa para ele ir lá para a rodovia, a gente vai te entregar lá para ele. Isso várias vezes. Agora, Roberto, perrengue, o árbitro passa no início da carreira, quando pega locais, ambientes com mais hostilidade, e passa também na carreira em alto nível. Eu vou dizer para você que o maior perrengue que eu passei foi apitando um jogo de eliminatórias da Copa do Mundo no Equador. Já árbitro FIFA, já árbitro de grandes competições, eu estava apitando um jogo Equador e Uruguai, eliminatórias para a Copa do Mundo da África de 2010, última rodada das eliminatórias. O jogo era em Quito, no Equador, estádio lotado, é um país, aí não é um time, não é um jogo amador, não é o início da carreira, um país querendo chegar em uma Copa do Mundo. E teve um lance polêmico, o Equador, com empate, estaria classificado para a Copa. O jogo estava 1-0 para o Equador, 1-1, e seguindo daquele jeito, classificando para a Copa, eles comemorando. No último minuto, Roberto, pênalti para o Uruguai. Sabe quando o árbitro torce para o jogador chutar para fora? Mas o craque do Uruguai era o Furlan. Furlan foi, gol, 2-1, classificou o Uruguai para repescagem e o Equador ficou fora da Copa. Eu vou te falar que esse foi o maior perrengue que eu passei na minha carreira. Para sair do país não foi fácil. Para sair, o presidente sair do país, né? Não é sair do estádio, não, é sair do país. Sair do país. Para passar na alfândega, para passar na Polícia Federal com o meu passaporte, até reter o meu passaporte. O presidente da República foi na televisão, deu depoimentos. Então, assim, é lógico que isso não faz parte da carreira, mas acontece. O árbitro de futebol decide emoção das pessoas, emoção do torcedor, né? É uma paixão muito grande. E muitas vezes esse torcedor não aceita, não quer uma decisão contrária. Muitas vezes não é nem o erro do árbitro, porque o erro é inerente a essa atividade profissional. Muitas vezes é não querer aquela decisão, ser contra a decisão do árbitro, porque futebol é muita paixão, futebol é muita emoção, e ao árbitro compete
tomar a decisão com isenção, sem interferência nenhuma do ambiente, completamente livre, desimpedido na sua tomada de decisão. Pode ser contra a equipe A, contra a equipe B, pode ser de uma seleção, em qualquer lugar, o árbitro tem que ser independente, autônomo na sua tomada de decisão. Uhum. Já que você, tem uma pergunta aqui que eu vou complementar. O Renato Câmara Mendonça foi diretor administrativo aqui do Vitória na gestão passada, e ele está perguntando sobre o VAR hoje, mas eu vou complementar a pergunta dele. Eu queria saber se você não acha que o auxiliar hoje perdeu espaço dentro do jogo. Porque o esperar, né, acontecer o lance para depois... Será que daqui a algum tempo a gente vai deixar de ter o bandeirinha auxiliando? Tema bom, hein? Nós vamos ficar aqui a live inteira falando sobre esse tema. Mas, Renato Mendonça, obrigado pela pergunta. Eu acho que nós não poderíamos passar sem falar desse tema. Eu acho que nós temos que entender o seguinte, o futebol começou com as suas regras pelos ingleses em 1863. Em 1863 começou o futebol, criado pelos ingleses, oriundo do rugby, tinha muita polêmica, cada clube jogava do seu jeito. E aí eles se uniram, em um lugar valia gol de mão, em outro lugar valia segurar o jogador, em outro lugar não, era uma confusão lá no Reino Unido, e aí eles resolveram se unir, 11 clubes se uniram e falaram, vamos fazer as regras todas iguais. E essas são as regras que valem hoje para 211 países. É o único esporte com regras tão universal, né? As mesmas regras que valem na Bahia, Salvador, em São Paulo, no Japão, na Bolívia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países de poder econômico alto, de poder econômico baixo, em países de regime de governo diferente, em países de religiões diferentes. São as mesmas 17 regras. E desde 2016 inclui o VAR. A tecnologia chegou em 2016, que é o VAR. Estou querendo dizer que é muito recente para tanto ano de futebol e de regras. Então, é fato que a ferramenta do VAR, ela é uma ótima ferramenta, porque o ser humano árbitro chegou ao seu limite, não consegue ver tudo no campo. O olho humano e a parte física não consegue acompanhar, então muitos erros acontecem, e aí por isso que precisou de uma tecnologia para corrigir os erros claros e óbvios. Como você disse, Roberto, não para corrigir a deficiência do árbitro, mas para corrigir aquilo que o ser humano não viu. Eu quero dar o meu testemunho que eu acho a ferramenta importante e necessária, por ter vivido dentro do campo, por ter visto árbitros altamente capacitados, muito bem preparados, cometendo erros graves, porque não era possível visualizar aquele lance. E o futebol é paixão, o futebol é emoção, e o futebol é business, é negócio. Por ser muito negócio, não dá para depender de um ser humano continuar cometendo erro. Então, eu quero concluir que a ferramenta é ótima. Nós precisamos avaliar o operador técnico, o protocolo, os árbitros que operam, os instrutores do VAR. Então, a ferramenta, o que se idealizou, eu defendo por unhas e dentes, viu? Vou usar esse termo. Eu não defendo a forma como está sendo aplicado. Precisa, sim, de vários ajustes. Precisa, sim, precisa de uma ferramenta. Nós temos que concluir o seguinte, é melhor com a ferramenta ou sem? É melhor com a ferramenta da tecnologia. Sem muito erro, muita interferência. Agora, a tecnologia como está sendo aplicada, aí eu acho que não. Precisa qualificar melhor o operador técnico que opera a tecnologia, a ferramenta, o árbitro que está na cabine, o árbitro que está dentro do campo e o instrutor para não dar esse tipo de instrução que você falou. Bandeirinha, para de levantar a bandeira e deixa a tecnologia. O VAR não pode ser
um socorro para o árbitro. Não pode ser para corrigir a deficiência técnica do árbitro dentro do campo. O VAR tem que ser um acessório, um auxílio para o árbitro. Teve um caso, Salve, a semana passada. Você sabe que eu assisto, né? Futebol independente de quem está jogando. E no jogo da semana passada, no jogo, acho que foi no domingo à noite, Botafogo e Santos. Um atleta do Botafogo entrou solando e o árbitro deu cartão vermelho direto. Né? Expulsou o jogador. Simplesmente expulsou. E, logicamente, uns colegas, companheiros de equipe, o zagueiro do Botafogo, o Beneveduto, se eu não me engano, foi reclamar com o árbitro e tomou um cartão amarelo em função da reclamação. Só que o VAR chamou o árbitro. O árbitro foi à tela, viu que a entrada não era uma entrada para cartão vermelho, era a entrada para cartão amarelo. Retirou o cartão vermelho do meia do Botafogo e deu o cartão amarelo, mas o zagueiro lá ficou com o cartão dele. Né? Nesse caso aí, o que você sugere fazer? Porque assim, a regra, eu acho que ele vai ficar com o cartão dele. Quer dizer, a próxima falta que ele der e ele for advertido, ele vai ser expulso. Quando, se na verdade o atleta, companheiro, não tivesse tomado o cartão vermelho, certamente ele não iria lá reclamar. E aí? Esse é um tema importante da regra, onde a International Board, que é quem faz as regras de futebol, muita gente acha que é a FIFA. A FIFA integra a International Board, responsável pelas regras da International Board, onde tem muito debate e muita discussão. Até para esclarecer, esse lance é muito interessante. O jogador foi reclamado do cartão vermelho, o VAR corrigiu o árbitro e manteve o cartão amarelo pela reclamação. A regra diz o seguinte: a indisciplina tem que ser punida, independente do erro do árbitro. É muito comum acontecer isso quando o jogador faz um gol, vai comemorar e tira a camisa. Aí daqui a pouco o bandeirinha levanta a bandeira e fala: está impedido. Certo. O ato de tirar a camisa tem que ser punido, sendo o gol válido ou o gol não válido. O ato de reclamar tem que ser punido, tendo o árbitro acertado ou o árbitro errado. Porque o árbitro é a autoridade máxima. O jogador que foi reclamar, ele recebeu o cartão pela reclamação, pelo desrespeito ao árbitro. Mesmo o árbitro tendo cometido um erro, o cartão tem que ser mantido. Geralmente essa é a decisão nos debates, independente da correção do árbitro, pelo VAR. Né? Então aí não vai ter jeito. Ele vai ficar com o cartão amarelo, uma próxima advertência, ele vai tomar o segundo amarelo e vai ser expulso. E vai ser expulso porque não vai tirar o amarelo, porque o amarelo foi pela desobediência do árbitro, mesmo que o árbitro estava errado. Tá bom. Professor, o senhor é a favor do profissionalismo na arbitragem? Totalmente, Roberto. Assim, trazer aqui para todos que estão aqui nessa live com a gente, esse é um tema que se discute muito. Não significa que o não profissionalismo, que o profissionalismo vá reduzir os erros no futebol. Tem muita gente que faz esse comparativo. Tem local que os árbitros são profissionais e continuam com os erros. Ser profissional independe do acerto ou do erro, mas da qualidade. Tem um debate muito grande sobre o que é profissionalismo e o que é praticado no mundo afora, né? Aí eu gosto de dar um exemplo meu. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, trabalhei em empresas. Eu cheguei a trabalhar em uma empresa que estava decidindo desativar uma fábrica, demitir inúmeros colaboradores, fechar uma fábrica, um dia intenso de reunião, sem se alimentar, reunião, tomando café, e quando deu 6 horas eu tive que pedir licença para ir embora, a reunião continuava, porque eu ia apitar um Português e São Paulo, um jogo do Campeonato Paulista. É uma condição que eu não desejo para ninguém. Como que esse profissional chega num campo para tomar uma decisão se foi pênalti, se não foi pênalti, se estava impedido e não estava impedido. O que acontece no mundo, muitas vezes, não é a profissionalização, é a dedicação. Vários países, como Argentina, México, o árbitro de futebol se dedica
em primeiro plano a sua atividade de árbitro de futebol. Na hora vaga, ele pode ter outra atividade. Pode ser um professor, pode ser um dentista, pode ser um advogado. Mas coloca em primeiro plano o futebol como atividade principal. O Brasil está invertido. O árbitro é um gerente de banco, é um policial militar, é um advogado, e na hora vaga, ele vai fazer um biquinho e vai apitar um Atlético Mineiro e Grêmio valendo a liderança do campeonato. Isso que está errado. Não pode ser um bico. Tem que ser a dedicação em primeiro plano. Se o árbitro quiser decidir e falar, eu vou fazer só isso e dedicar à arbitragem, aí é a opção dele. Mas ele tem que ter uma segurança jurídica e uma segurança financeira. Porque no Brasil a remuneração é por jogo. Se o árbitro se lesiona, se o árbitro comete um erro, e vale destacar, é o país que melhor paga por jogo, mas é o país que pior paga por ano. Então, assim, o árbitro precisa ter uma segurança e isso ajuda até o árbitro na tomada de decisão em campo. Principalmente em saber se eu vou ser punido ou não, mas é totalmente necessário mudar essa regra do jogo, mudar esse procedimento. Já discutiu muito sobre essa profissionalização, mas é necessário, em alto nível, ter uma dedicação exclusiva e uma segurança jurídica, previdenciária e financeiro, porque o futebol está muito profissional, Roberto. Eu fico imaginando, Salvio, a pessoa que, por exemplo, mora em São Paulo e vai apitar um Fortaleza e Cruzeiro, sei lá, Fortaleza e qualquer time, né, da primeira divisão, você tem que sair um dia antes, ou seja, se o jogo é quarta-feira, você sai de casa na terça, né? Aí você apita o jogo na quarta-feira à noite, você não vai voltar na quarta-feira à noite, você só vai voltar no outro dia de manhã. E o país, o Brasil, um país continental do jeito que é, né? Você leva um tempo de deslocamento. Quando se tem, eu estou falando de São Paulo, que é um hub. Mas se fosse, por exemplo, para sair de Salvador para chegar a Natal, hoje você não tem mais voo direto. Você tem que vir para o Rio, descer para o Rio ou São Paulo ou Brasília para chegar em Natal. Então, você perde 3 dias de deslocamento da semana. Como é que uma pessoa trabalha? Né? Se ele não for um profissional do apito, ele vai trabalhar com o quê? Né? Qual é o chefe que vai, você vai ficar 3 dias sem trabalhar durante a semana, porque você vai apitar lá em Fortaleza e vai trabalhar 2 dias. Realmente é um contrassenso isso, né? Fica meio difícil de você conseguir equacionar se a pessoa realmente não é um profissional liberal, né? Mas se você trabalha numa instituição, você vai passar. Aí você volta na quinta, no domingo você vai apitar de novo. Então você tem que ir sábado, vai apitar no domingo, se não tiver voo no domingo, volta só na segunda-feira. Não trabalha. Mas você, Roberto, foi legal na logística aí. Salvador para apitar em Natal. Um dos principais árbitros brasileiros é o Anderson Daronco, o gaúcho. Sim. Ele mora na cidade de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Imagina ele apertar um jogo em Fortaleza. Ele viaja 3 horas até Porto Alegre, espera o avião, pega o voo, não tem voo direto, ou vem para São Paulo, e às vezes de São Paulo para Brasília, de Brasília para apitar em Fortaleza. Então, assim, é um país continental com muita dificuldade que não tem uma centralização dos seus profissionais, como as empresas fazem, coloca no seu local de trabalho. Destacando isso, que não tem uma profissionalização, os principais árbitros brasileiros, estamos aqui na rodada da Copa Libertadores, que é organizada pela Conmebol, a Confederação Sul-Americana. Por uma questão da pandemia, a Conmebol optou em deixar os árbitros concentrados nos países para apitar esses jogos nessas 3 semanas. Certo. Os mesmos árbitros. Os 4 árbitros brasileiros que foram para a Argentina para apitar os jogos testaram positivo para a Covid. Então eles estão lá, de quarentena, sem poder apitar, sem poder trabalhar na sua atividade profissional no Brasil. Pois é. Foram prejudicados. 3 árbitros brasileiros que foram para a Venezuela, para apitar lá, testaram positivo. Vão ficar lá, não conseguem sair do país e estão com dificuldade. Se nenhum desses são empregados seletistas das empresas. Se algum desses fosse empregado seletista, já teriam sido demitidos. Roberto, eu conheço vários árbitros, com carreiras promissoras no mercado financeiro, com carreiras promissoras em multinacionais,
que simplesmente perderam o seu emprego por conta da arbitragem e não tiveram uma carreira na arbitragem em alto nível e em ascensão. Vale destacar que até 2003 os campeonatos estaduais eram mais competitivos e mais longos. O Campeonato Baiano começava em janeiro e ia terminar em julho, agosto. Junho. O Campeonato Brasileiro era um campeonato curto, de 3 meses, com mata-mata, o primeiro jogando contra o oitavo colocado. Em 2003 veio o Estatuto do Torcedor e criou o atual Campeonato Brasileiro de pontos corridos, antes com mais rodadas e agora com 38 rodadas, que já está consagrado no futebol brasileiro e é bom para o futebol. Houve uma mudança radical no futebol brasileiro em 2003, enquanto que a arbitragem continua com o mesmo modelo amador. Os árbitros são das federações, formados pelas federações, e cada um está na sua cidade. Essa mudança que houve em 2003 não atingiu a arbitragem. Tá, tem duas perguntas aqui. Uma não trata de arbitragem, mas o nosso amigo Humberto Bezerra, ele está lá no Rio de Janeiro, é flamenguista daqueles, e ele está perguntando o que é que você acha dos times ficarem contra o Flamengo, uma vez que o time tinha 19 atletas infectados. É uma pergunta sobre o momento atual que a gente vive. E, opa, peraí, vou voltar aqui, ver se eu consigo certo. E o seu Fernando, ele quer saber como é que você conseguiu a dedicação à arbitragem, né, paralela à sua carreira profissional. Bom, eu vou responder primeiro para o seu Fernando. Então, viu, Humberto? Só que depois o tema do seu Humberto do seu Fernando tem que ter prioridade, né? Pois é. Senão, quando vier para a Bahia, não vai comer aquela massinha nem tomar o vinho. E o seu Fernando é testemunha da dificuldade que foi para conseguir conciliar em alto nível a arbitragem e trabalhando no mundo corporativo. Inúmeras vezes eu vou contar até uma história aqui que vale contar para o Humberto. Humberto vai lembrar bem desse jogo. Eu fui apitar um jogo na Bahia, Bahia e Flamengo. Humberto vai lembrar bem desse jogo, porque o Júlio César foi chutar a bola. Chutou a bola e bateu na cabeça do... A bola bateu na cabeça do Fabinho e do Fabinho entrou no gol. Foi o gol do Bahia, que até hoje eu só vi esse gol na televisão. Porque eu viro de costas, estou correndo para ver a bola lá na frente. Aí eu olho na Fonte Nova Antiga, a torcida do Bahia comemorando o gol. Quando eu viro a cabeça, tá a bola dentro da rede e o Júlio César com a mão na cabeça, né? Neste domingo, o seu Fernando me convidou para pagar um jantar. Verdade. Me convidou para pagar um jantar em Salvador. E aí eu disse para ele, vai ser o maior prazer, mas eu vou tentar pegar um voo. Ele falou assim, você não consegue, porque a Fonte Nova vai estar lotada e dificilmente você vai conseguir. Mas eu preciso tentar pegar esse voo, que eu tenho que chegar no trabalho. Senão vai me atrapalhar muito. E nesse jogo, eu pedi uma ajuda para o capitão da Polícia Militar, ele me colocou na viatura, não tem problema nenhum de arbitragem, não precisa sair de camburão, não. Mas ele me colocou no camburão, eu e os assistentes, e fomos direto com a sirene tocando para o aeroporto, e quando chegou lá, um dos assistentes, dos bandeirinhas, trabalhava no Exército, era coronel do Exército, telefonou para a companhia aérea, falou, estamos chegando. Aí segurou a porta, entramos na porta e conseguimos pegar o voo. Esse é um exemplo, seu Fernando, né? Esse é um exemplo de vários outros que eu poderia passar aqui. Por exemplo, apitando jogos dia de semana 9 da noite, saindo do estádio, indo para o aeroporto, do aeroporto pegando o voo chegando em São Paulo 6 da manhã, 7 da manhã, e nem indo para casa, indo direto para o trabalho. E inúmeras vezes. Eu cheguei a comprar passagem, inclusive do meu bolso, em um jogo que eu ia trabalhar rodada dupla na Argentina pela Libertadores. Aí quando terminou o meu jogo na terça-feira, eu voltei para São Paulo, trabalhei quarta, e na quinta eu voltei para ser quarto árbitro no outro jogo. Era comum a Conmebol escalar 2 árbitros, um fazia quarto e outro apitava o outro jogo. Então, de forma
concluído com muito sacrifício, com muita dificuldade. E pela sua pergunta, Roberto, o futebol não pode mais permitir isso. Eu não gostaria que nenhum árbitro de futebol tivesse a vida e a conciliação que eu tive que ter no mundo corporativo com isso. Agora a pergunta do Humberto. Humberto Bezerra, do Rio de Janeiro, fez uma pergunta muito atual, muito moderna, né? E muito interessante. É pergunta de tribunal, Humberto. O que aconteceu... o que aconteceu nesse final de semana é uma pergunta Sim. de tribunal, de protocolo e de regulamento. Entender, eu acho que todos nós aqui poderíamos concluirmos que a pandemia é um problema sério, teríamos que discutir se o futebol deveria voltar nesse momento e desta forma. Eu acho que 38 rodadas, com muitas viagens para competições internacionais, para competições aqui do Campeonato Brasileiro. Acho que a discussão é essa, e quem aceitou voltar com os regulamentos, com a forma como retornou o futebol, vai pagar um preço. Eu acho que todos nós temos que ficar mais preocupados com a saúde, e que nenhum desses jogadores que testaram positivo possam ter problemas mais graves, problemas mais sérios. Eu acho que isso é mais importante do que eliminar, do que ter ou não ter o jogo. Eu acho que 3 pontos é irrelevante nessa questão da saúde, Humberto. É uma situação complicada, né, Salvio? A gente vive num momento extremamente delicado e é isso, né? São vidas, né? São vidas. São vidas e, respondendo para o Humberto, no campo da arbitragem, o árbitro fez o procedimento correto ontem, colocou no relatório o atraso, e eu acho que não deveria ter o jogo por uma questão de falta de jogadores. Agora, eu acho que deveria ter o jogo pelos clubes aceitarem essa norma e esse regulamento. Agora, eu acho que a competição não deveria ter iniciado ainda neste momento. Poderia pensar em uma competição mais curta, em alterar o formato. Gostei bastante do que a UEFA fez, achei um bom exemplo. A UEFA tinha uma competição de ida e volta em fase final. Ela pegou um país que não estava com a pandemia tão em alta, com tanta contaminação como foi Portugal, optou em concentrar os clubes em um local, não fazer jogo de ida e volta, fazer só um jogo, e concluiu a sua competição sem nenhuma gravidade. Eu acho que a NBA também é um exemplo muito positivo de tomada de decisão. Eu acho que deveríamos avaliar o caso Flamengo. Eu acho que é pequeno pelo tamanho da competição. Eu acho que deveria ter avaliado o início da competição de ter sido feita no mesmo formato. Acho que a gente tem exemplos positivos que deu certo, e copiar não é vergonha para ninguém. Professor, vamos voltar um pouquinho para a sua carreira. 2015, Santiago do Chile, lhe traz alguma recordação, não? 2015, traz várias recordações. Mas talvez, eu acho que você está confundindo com Buenos Aires, não? Foi Buenos Aires, né? Buenos Aires, Foi o seu último ano de FIFA, qual foi? Então, exatamente. Eu acho que você queria trazer para mim realmente a final da Copa América, que foi Buenos Aires. Uruguai-Paraguai é o principal jogo. Assim, você me perguntou sobre o início da carreira, Roberto, né? O árbitro de futebol, ele tem várias fases e vários momentos na sua carreira. O primeiro jogo de futebol que eu apitei, eu não esqueço. Tem como. O Carlão, inclusive, foi comigo. Foi um jogo de júniores da 2ª divisão aqui no interior de São Paulo. São Bernardo e Mogi das Cruzes. São Bernardo e Mogi. Foi um jogo. Então, assim, isso é importante. O árbitro tem, na sua carreira, vários estágios.
você está apitando jogos amadores e não profissional. Qual jogo que te fez dar o upgrade, pular para a fase seguinte? E aí eu lembro que eu fui apitar, vamos chamar aqui na 7ª divisão do Campeonato Paulista, jogo profissional. Esse jogo eu lembro. Aí depois eu fui apitar a 3ª divisão. Aí depois eu fui apitar a 1ª divisão no futebol paulista. Eu lembro bem do jogo. Aí depois eu fui apitar o primeiro jogo interestadual. Eu fui apitar um jogo interestadual que foi América Mineiro e América de Natal. Lembro bem desse jogo. Toninho Cerezo ainda jogava, você vê? Foi no século passado isso, Roberto. Então, assim, existem estágios na carreira do árbitro de futebol. E eu lembro que eu não era nem FIFA e fui apitar um Bavi, a final do Campeonato Baiano. E para mim é inesquecível esse Bavi, porque tinha um jogador no Bahia, você vai lembrar bem dessa final, chamado Galeano, que jogou aqui em São Paulo. Sim, e ele jogou fez no um Palmeiras. gol de e ele fez um gol de bicicleta no Vitória. Estava impedido, não estava não? Estava impedido. Não, gol legal Gol do legal? Bahia. Galeano fez um gol de bicicleta, impedido não existe. Fez um gol de bicicleta, inclusive. Então, assim, esses estágios, o primeiro jogo internacional que eu optei de Libertadores, o primeiro jogo de seleções, e aí você vai ficando, o primeiro jogo de competição FIFA, vai galgando degrau a degrau. A primeira final, né? Eu tive o privilégio de apitar 17 finais de campeonatos estaduais. Além desse Bavi, eu apitei final em 11 estados do Brasil, né? Então, eu apitei 17 finais de campeonatos estaduais. Então, assim, são jogos que realmente vai marcando na carreira. Mas, é lógico, são todos os jogos que marcam. Agora, como principal jogo mesmo, eu acho que é o que você queria trazer, que é a final da Copa América, que foi realmente... o árbitro está numa final, o Brasil foi eliminado, então, o Brasil ter sido eliminado, aí surge a oportunidade com o árbitro brasileiro, porque exige neutralidade. Mas eu teria nos estágios anteriores outros jogos que marcaram demais a minha carreira também, mas esse é o principal jogo, Roberto. Sálvio, e aí a carreira termina de arbitragem e você, de repente, vai trabalhar na televisão, cara. Rapaz, deve ser uma coisa antagônica, né? Diferente, sabe? É porque você passa a ser comunicador, você passa a gente tem um programinha aqui no YouTube chamado Fuleiragem da Bola. Aí meu irmão, que é o apresentador e tal, é uma dificuldade, às vezes o cara, a gente, não, vamos mandar não sei quem para falar, vai ser o comentarista do Bahia. Aí o que a gente pergunta pro cara, o cara fica lá calado, não sai nada. Me conte aí, como foi essa transição? Você sair do campo e, de repente, para a televisão e ser um formador de opinião, né? Porque as pessoas estão ali, estão lhe ouvindo. E a arbitragem, né? Que é polêmica, pode, não pode. A interpretação do árbitro. Pô, a interpretação do árbitro, ou seja, você interpreta de uma forma e interpreta de outra. Mas me conte aí, como foi esse processo de transição? Você inicialmente estava em uma emissora, agora já está em outra, né? Uma das maiores do mundo. Então me conte aí, como é que o Sálvio destrinchou e saiu de um patamar e foi para outro completamente diferente? É que antes, quando eu apitava, aí no estádio de futebol a gente tinha 40, 60 mil torcedores que xingavam, né? Que reclamavam, né? E agora na rede social são milhões, né? 1 milhão, 2 milhões, né? Humberto, flamenguista aí do Rio de Janeiro, já deve ter reclamado várias vezes, né? Ele me chamou de vascaíno aí, cara. Deixa eu ser vascaíno. Tá vendo? Tem de tudo. E é assim, ó, no final de semana eu sou vascaíno, aí no outro final de semana os vascaínos falam que eu sou flamenguista, entendeu? E aí muda. É um jogo quarto e outro jogo do domingo, Roberto. Mas isso é importante, realmente foi um fato inusitado que sugeriu. Eu, logo depois que eu acabei a carreira, aí eu recebi um convite do jornalista Paulo Calçade para dar uma entrevista no programa dele na ESPN. Ele tinha um programa na ESPN junto com o Fernando Meligeni, e aí eles me chamaram para dar uma entrevista
E quando você deixa de ser árbitro de futebol, você não tem mais o problema ético de comentar um lance, você já não tem a restrição da entidade, porque eu não tinha mais vínculo nenhum com uma entidade. Então foi uma entrevista bem aberta, de peito aberto e podendo falar exatamente de regras, de arbitragem, de polêmicas. E aí eu dei essa entrevista para ele, na época na ESPN, quando o então diretor vice-presidente da ESPN, o João Palomino, depois que eu saí do programa, ele pegou meu contato e marcou comigo para um almoço, quis almoçar comigo e conversar comigo. E aí ele foi conversar comigo e falou que me viu na entrevista e queria fazer um convite de um teste para saber se eu queria trabalhar com eles comentando a arbitragem. Aí foi uma surpresa para mim também, né? Não foi nada que eu tivesse me preparado, não foi nada que foi por um acaso, aí eu recebi esse convite do então João Palomino e ele mesmo falou que era uma aposta, a emissora não gostava muito a emissora que na oportunidade tinha uma veia bem jornalística, né? Não era tanto de ex-jogadores, de ex-árbitros, um conceito jornalístico. Juca Kfouri, né? Bastante. O próprio José Trajano, anterior. Trajano. O João Palomino substituiu o José Trajano e ele estava querendo reformular e me fez esse convite a título experimental. E aí eu fui pego de surpresa. E aí realmente eu fui analisar, ver o que era a questão da experiência do campo de jogo, do conhecimento das regras. Eu sabia que eu trazia isso comigo, mas eu ainda tinha muitos amigos que estavam atuando, como tenho até hoje, né? Obviamente que a gente tem que se qualificar. Aí eu procurei o Senac, fui fazer um curso de rádio e TV no Senac para entender o que é câmera, entender o que é comunicação, qual o vocabulário, para não ficar usando aquele vocabulário técnico e científico, né, para tentar passar uma informação. E aí também cortei o cordão umbilical dos árbitros, né? Assim, sabia que se eu fosse para a emissora para elogiar os árbitros e falar que eles acertaram, eu não estava sendo fiel com o público, né? Então, essa transição pós-arbitragem e os amigos, e você ter que falar que um colega seu, às vezes até um amigo, errou ou que se equivocou e que prejudicou determinado clube, você tem que estar muito bem preparado para fazer isso, que é uma transição difícil. Mas dali eu entendia que eu tinha a partir daquele momento eu tinha compromisso com o público. E aí eu confesso para você, Roberto, que eu perdi alguns colegas, perdi alguns amigos porque eles não entendiam isso. Eles achavam que eu tinha que falar a favor deles, né? E eu tinha um compromisso com a regra e com o público, independente do acerto ou do erro. Tá, ó. O seu Fernando, ele mandou uma pergunta aqui, mas nós temos uma cláusula no nosso contrato de perguntas difíceis a gente não fazer. Ele quer saber que time você torce, se é o mesmo do seu irmão. Eu não vou fazer essa pergunta para você. Imagina, isso aí. Fácil. Meu time levou uma chacoalhada hoje, Roberto, perdeu de 3-0. E o juizão ainda atrapalhou. Foi mesmo? Meu time perdeu hoje de 3-0. Eu sou torcedor do Fulham. Pergunta pro Pedro pra você ver. Sou torcedor do Fulham da Inglaterra, você sabe disso. Eu podia fazer a live com a minha camisa aqui. Tava na segunda divisão o ano passado, subiu pra primeira divisão. E hoje perdeu de 3-0. Tomou 3-0, foi? Tomou 3-0 hoje, Tá precisando reforçar, tá tendo que contratar alguns jogadores, senão vai chegar aí o final da Premier League e nós vamos cair para a segunda divisão. Mas eu acho que dá para se manter. Vai vir uns reforços bons aí no curso. Professor, é o seguinte, faltam 5 minutos aqui e a gente normalmente acaba esse bate-papo sempre no ápice, para deixar aquele gostinho de quero mais. A minha última pergunta não é bem uma pergunta, mas você falou do Alessandro Matos, que é um dos melhores auxiliares que nós temos hoje aqui no futebol brasileiro. E árbitro, quem você destacaria? Você falou aí do Daronco, né? Daronco, que realmente um nome que está sempre em voga, está sempre apitando os principais jogos. Você cita mais algum, além dele? Eu cito sim.
assim, é difícil de você colocar assim, esse é o melhor na atualidade. Tem fases, tem uns que altos e baixos. Para mim, o Anderson Daronco, o gaúcho Anderson Daronco, que esteve numa melhor fase há uns 2 anos atrás. Achei que ele deu uma caída agora. Hoje tem o goiano Wilton Sampaio, que está selecionado pela FIFA para ir para a Copa do Catar. Eu acho que está pitando em alto nível, com índice baixo de erros, com boa técnica nas interpretações. O paulista Rafael Claus também, para mim, está em alto nível. Luiz Flávio de Oliveira também está. Apitaram 2 jogos tensos aqui nas finais do Campeonato Paulista. Então depende um pouco do momento e da fase. Pode ser que o árbitro cometeu um erro na última rodada, mas ele está, às vezes, com crédito, Roberto. Assim, eu sei que o torcedor não gosta muito disso. O que é estar com crédito? Ele tem grandes jogos, jogos com dificuldade, que ele apita bem, né? E aí vai cometer um erro. O torcedor não distingue isso. Eu, como analista e comentarista, tenho que distinguir o que é erro de arbitragem e o que é arbitragem ruim. É comum você ver no jogo uma arbitragem ruim, mas é comum você ver uma boa arbitragem e o árbitro cometer um erro no jogo, em um lance difícil, em uma grande decisão. Tem jogo que o árbitro não toma nenhuma grande decisão. O jogo fica fácil, as equipes ficam só ali no meio do campo, não tem uma expulsão, não tem um pênalti, não tem jogada diária. Mas tem jogo que tem 5, 6 grandes decisões que o árbitro toma. Um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo da última rodada de eliminatórias de Copa do Mundo foi a maior decisão que eu tomei na minha vida. E muitos árbitros nunca tomaram uma decisão dessa na vida. Porque era a última rodada, aconteceu um pênalti no último minuto e que valia uma classificação para uma Copa do Mundo. Então, assim, são momentos. Acho que nós vimos, não sei se vocês vão se recordar do Campeonato Paulista, a final Corinthians e Palmeiras. Um pênalti no final, no último minuto que o jogador paraguaio comete, um jogo que está 1-0 e de uma final e que o árbitro marcou sem o VAR. Então, assim, dificilmente o árbitro vai tomar uma decisão como essa novamente na carreira. Essa é a chamada grande decisão que o árbitro tem que tomar. Decisões grandes faz com que o árbitro suba de patamar na sua carreira. Professor, muitíssimo obrigado de coração pela sua dedicação de tempo, disponibilidade para a gente. A gente está aqui, quando essa pandemia acabar, esperando você. Vou querer levar você lá em Bom Jesus ou em Siribinha para marcar um baba na coroa de Bom Jesus, que são 23 de cada lado, entendeu? Você termina o jogo, o outro vem, por que você não passou a bola para mim? Aí o cara, não, pô, você não sabia que você estava no meu time. Então eu quero ver você se saindo bem nessa aí. Não tem lateral, quando a bola boiar ou quando subir a parte da areia mais fofa, entendeu? Então é um jogo sui generis. Mas, Salvio, muito obrigado. A gente está esperando aqui você, a Siribeira, no dia que você quiser. Tá, agradeço de coração aí, eu sei que você tem uma agenda super apertada e assim, a gente só tem a agradecer aí pela sua disponibilidade. A gente vai salvar essa live e vou botar lá no canal do YouTube da Siribeira, depois eu lhe passo o link. Mas muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo, viu? Grande abraço. Eu que agradeço o convite. Ó, cartão amarelo, cartão vermelho já tá aqui pronto para levar. Pode marcar esse jogo aí que eu vou lá apitar, Roberto. Fácil. Ainda mais levando o seu Fernando de bandeirinha. Já pensou de bandeirinha? E o Carlão? E o Carlão do outro lado? E o Carlão do outro lado? Aí eu tô seguro. Eu levo a apito, levo o cartão. Mas vai ser um grande prazer. Vou aproveitar, vou mandar 3 pares de cartões amarelo e vermelho para você. E você sorteia aí pro pessoal que participou da live. Tá? Tá fechado, tá fechado. Um prazer ir lá. Eu e a Roberta, nós vamos com o maior prazer mesmo. E foi muito bacana esse bate-papo. Se eu soubesse que eram só perguntas leves como essa, eu falava para você para a gente fazer isso em 5 horas. Um abraço, Roberto. Obrigado a todos que participaram. Um abraço, professor. Obrigadão, viu? Grande abraço. Outro. Tchau. Tchau.